Olá, é com grande alegria que estamos aqui mais uma vez, retornando ao nosso estudo do livro Entre a Terra e o Céu. Enquanto você vai se preparando aí, você já pode ir separando, abrindo o livro no capítulo de hoje, onde hoje nós vamos estudar o capítulo 27, Preparando a Volta. Mas preparando que volta? É a volta de Júlio, aquele menino que desencarnou afogado, ainda em criança, e está sofrendo no plano espiritual, porque numa outra encarnação anterior ele havia cometido suicídio. Então, agora, esse capítulo, nós vamos ver esta preparação para a volta de Júlio, para que ele possa reencarnar e assim prosseguir, quitar as suas dívidas para consigo mesmo, com relação aos sofrimentos que ele está tendo no plano espiritual, e ele vem aqui na Terra para reparar tudo isso, ok? Então, vamos nos preparar, vamos fazer a nossa prece. Mestre Jesus, amigos espirituais, nós pedimos a sua atenção para que possamos ser fiéis nos comentários que aqui fizermos, para que nós possamos estar com a nossa mente aberta, receptivas aos ensinamentos da reunião de hoje. Que assim seja. Então, conforme havíamos falado, nós vamos iniciar o capítulo 27, Preparando a Volta. Nós estamos estudando o caso de Odila, que é a mãe do Júlio. Odila também está desencarnada, então ela vai solicitar o auxílio de Clarencio para a reencarnação do Júlio, porque ela vai passar a entender que para o Júlio diminuir os sofrimentos, porque no plano espiritual, a Odila, ela não conseguia entender, puxa vida, como é que o Júlio está desencarnado, ele está aqui no plano espiritual, ainda está sofrendo, está com a região da glote, da garganta, com feridas extensas, e isso não se curou no plano espiritual, mas como é que pode, né? Então, ela chega à conclusão que para que o Júlio melhore, ele precisa reencarnar. E aí ela vai passar a auxiliar nesse processo de reencarnação, para que ele se recupere eficientemente daquela extensa ferida na região da garganta. Ok? E a gente vai estudar também a importância da amizade na elaboração da reencarnação do Júlio. Então vamos lá. Vamos iniciar o nosso capítulo 27. 4 semanas correram céleres, correram rápidas, quando fomos realmente procurados por Odila no Templo do Socorro para um atendimento particular. Clarencio, Hilário e eu, é André Luiz que está falando isso, Clarencio, Hilário e eu recebemos-la quase sem surpresa. Vinha algo triste e preocupada, Ela vinha algo triste e preocupada. Com respeitosa delicadeza, contou-nos a experiência inquietante que atravessava. Júlio prosseguia aparentando na ferida glótica a mesma ferida. Instalara-se com ele em aposentos adequados na escola das mães e ao filhinho dispensava todo o cuidado suscetível de reerguer-lhe as energias. Entretanto, a luta continuava. Recursos medicamentosos e passes magnéticos não faltavam, contudo, não surgiam efeito. Então, veja bem, gente, o Júlio, ele ainda estava na forma de criança no plano espiritual. Ele estava sendo assistido, ele estava na escola das mães. A própria mãe dele, agora, Odila, um pouco já reequilibrada, ela pôde ter acesso a ele, o que ajudava também. Isso ajudava muito o Júlio, mas não estava resolvendo o problema. Os passos, o tratamento espiritual que ele recebia lá não estava surtindo efeito. E, como nós estudamos no capítulo passado, aquele amor de mãe, a Odila, com aquele sentimento de amor de mãe, ela daria tudo para
ver o Júlio mais feliz, ver o Júlio forte, ver o Júlio livre daquelas enfermidades. Então vamos lá. Daria tudo para vê-lo forte e feliz. Esperava a descoberta de algum milagre capaz de atender-lhe ao anseio de mãe. No entanto, visitara em companhia de Blandina outros setores de assistência à infância torturada. Vira inúmeras crianças infelizes, portadoras de problemas, talvez mais dolorosos que aqueles do filhinho querido. Então, ela estava lá naquela instituição e ela pôde ver outros espíritos ainda na forma de crianças, também passando por muitas dificuldades, por momentos dolorosos, questões muito dolorosas, mais até do que o próprio filhinho amado dela. Então ela começou a perceber que a dor não é só para a gente. A dor, a dificuldade, não acontece somente na família da gente. Ela passou a entender que a minha dor não é maior que a dor do outro. Que eu sofro, mas o outro também sofre. E às vezes o outro sofre muito mais do que eu, porque geralmente quando isso acontece com a gente acha que nós é que sofremos mais do que todo mundo, nós é que somos mais prejudicados do que todo mundo. Ela começou a ver, a ter um lapso de realidade, de que nós estamos num mundo de expiações e provas, a Terra é um mundo de expiações e provas. Então, a gente acha que a gente está sofrendo muito, mas o outro tem muito mais problemas que a gente, sofre até muito mais. Lembrando que ela estava no Templo do Socorro, e essa instituição, nesse Templo do Socorro, ela está dentro da colônia espiritual Nosso Lar. E aí também a gente pode comentar que quando, por exemplo, eu assumo uma dívida perante as leis divinas, eu não sou vítima. Nós que assumimos dívidas perante as leis divinas não somos vítimas. Nós estaremos colhendo o que nós plantamos. E o Júlio estava colhendo o que ele plantou, porque ele havia tentado suicídio conscientemente, e mais de uma vez, numa encarnação anterior. E numa dessas vezes, ele ingeriu veneno. Por isso que ele estava com aquela parte perispiritual aqui na região da glote, da garganta, com essas feridas no plano espiritual. Era a consciência dele, que estava provocando aquilo. Ele lesou as leis divinas, então ele estava colhendo o que ele plantou. E aí, quando a Odila se conscientizou disso, vamos continuar o texto aí. O que aconteceu com ela? Apavorara-se. Jamais supusera a existência de tantas enfermidades depois da morte. Porque a gente acha, os menos avisados acham que depois que morrer acaba tudo se resolve. Não, não é assim, não. Se a enfermidade for da nossa consciência, for da nossa, se for consequência moral dos nossos atos, nós levaremos essas enfermidades para lá. Aí continuando aí no livro. Tentar obter os bons ofícios de vários amigos. Olha só, amigos, a amizade já está entrando ali. Tentar obter bons ofícios de vários amigos para esclarecer-se convenientemente. E todos, a uma, repetiam sempre que os compromissos morais adquiridos conscientemente na carne, somente na carne deveriam ser resolvidos. E que, por isso mesmo, a reencarnação de Júlio era o único caminho a seguir. Então, para o Júlio se melhorar, ele precisava reencarnar, não havia outra alternativa. Ela se conscientizou disso, porque o Júlio lesou a lei divina aqui na Terra, ele cometeu suicídio aqui na Terra, e ele estava consciente. Então, lesou a própria consciência, ele estava consciente disso. E como isso foi cometido aqui na Terra, tem que ser reparado aqui na Terra. O corpo físico funcionaria como um abafador da moléstia da alma, sanando a pouco. Eu sublinhei essa frase aqui no meu livro, tá, pessoal? O corpo físico funcionaria como um abafador da moléstia da alma, sanando a pouco.
Então, o corpo físico, através dessa... Quando a doença é da alma, está lá no perispírito, né? A nossa alma, claro que vai para o perispírito, surge a doença física. Então, quando essa doença, né, física vem do perispírito, vem da nossa alma, o corpo físico vai apagando, ou seja, a doença se estabeleceu fisicamente, vai drenando a doença do corpo espiritual, né? E a reencarnação, ela é um instrumento pedagógico de que Deus se utiliza para nos propiciar a oportunidade de nos melhorarmos. A reencarnação é para a nossa melhora. A reencarnação nos dá a oportunidade de nós atingirmos uma perfeição relativa. Somente sofrendo a prova de uma nova existência é que o espírito ele pode se depurar. O corpo físico ele funciona como uma espécie de válvula, né, de dreno, através do qual, né, as enfermidades causadas no plano espiritual são drenadas do perispírito para o seu reajuste psíquico. E o Júlio deveria retornar ao corpo carnal a fim, digamos assim, de expiar, né, de purgar, expiar do seu perispírito os agravantes que ele imprimiu com seu procedimento contrário às leis naturais ao se suicidar, né? Porque ele se suicidou como meio de fuga das provas que ele deveria se submeter, que ele deveria enfrentar. Então ele foi uma fuga da prova. Aí não adianta, porque as provas precisam ser concluídas. Aí ele terá que voltar numa outra encarnação para prosseguir o seu trabalho, né? Que fizera o menino no pretérito, no passado, para receber semelhante punição. A pobre senhora enxugava as lágrimas que lhe caíam espontânea. É a dor da mãe, né? A dor da mãe no plano físico ou no plano espiritual é a mesma, porque o espírito é o mesmo. Uma dívida contraída na carne, ela tem que ser paga na carne. Clarencio, profundo conhecedor do sofrimento humano, falou como sacerdote. Odila, o passado agora não é um remédio próprio. Atendamos a hora que passa. Temos Júlio extremamente necessitado à nossa frente e o alívio dele é o nosso objetivo mais imediato. A mãezinha resignada concordou num gesto silencioso. Também creio, prosseguiu o nosso instrutor imperturbável, que a reencarnação do pequeno é urgente medida, se desejarmos observá-lo no caminho da própria recuperação. Irmã Clara recomendou-me viesse rogar-lhe o concurso. Ajude-me, abnegado amigo. Somos todos irmãos, ajuntou Clarencio generoso, e achamo-nos uns à frente do outro, uns à frente dos outros para a prestação do serviço mútuo. Nosso Júlio não é uma criatura comum, e por esse motivo não seria justo renascer no mundo a esmo, como planta inculta, germinando à toa, no mato da vida inferior. Assim sendo, analisemos o quadro de tuas relações afetivas. Depois de ligeira pausa, acrescentou. Tens grande plantio de amizades puras na terra? Em questões de auxílio, não podemos perder os nossos sentimentos de vista. Tanto para entrar no reino do Espírito, como para entrar no reino da carne, em melhores condições. Agora olha que importante. Não podemos prescindir da cooperação de amigos sinceros, que nos conheçam e nos amem. E aí, gente, a gente lembra lá da questão 297 do Livro dos Espíritos, onde o Kardec pergunta, né, se as afeições entre os espíritos, se elas são mais sólidas e mais duráveis do que as afeições que tem aqui na Terra, né? E elas são mesmo, né? As afeições adquiridas no plano espiritual são muito mais sólidas do que aqui na Terra, porque elas não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. E aí, lá como Lucas nos relembra, né? Lucas
capítulo 16, versículo 9, nos relembra quando Jesus fala o seguinte: granjeai amigos, né? Quando Jesus disse granjeai amigos, ele está se referindo a irmãos sinceros, devotados, e inclui o passado total da criatura, com todas as lições dolorosas que caracterizam aquela criatura, né? Veja bem, gente, o André Luiz, a gente precisa granjear realmente amigos. O André Luiz, quando ele estava sofrendo lá no umbral, ele recebeu ajuda. Mas ajuda como? Por que ele recebeu aquela ajuda? Ajuda por intercessão da sua mãe. A mãe do André Luiz, que também já estava desencarnada, pediu, né, aos benfeitores espirituais que ajudassem André Luiz resgatando de lá. E nesse momento, aqui, né, desse nosso livro, né, o Clarencio, ele podia ajudar muito. Esse momento agora, que Clarencio realmente podia ajudar bastante, muito mesmo, é diferente de um momento anterior, onde a Clara é que podia ajudar. Porque naquele momento anterior, quando a Clara ajudou, o que precisaria ser colocado ali era o sentimento, o amor, ternura. Agora é necessário o uso da racionalidade para elaborar esse processo da reencarnação. É o uso da racionalidade. E o Clarencio trabalha nos processos de reencarnação. Por isso que ele está aí, né? Aí, continuando. Assim, compreendo, exclamou a interlocutora com algum desapontamento. Sempre ocupada com a nossa casa e com a nossa família, nunca pude efetivamente cultivar tantas afeições como seria de desejar. Amaro, porém... Aí, viu só? Então ela começou a refletir que ela não cultivou amizades aqui na Terra, né? E lá no plano espiritual também não cultivou muitas amizades, né? Amaro, porém... Perfeitamente, atalhou o ministro, completando-lhe a frase. Estou certo de que Amaro continuará sendo para o menino um admirável companheiro. Entretanto, não podemos dispensar no cometimento o concurso de Zulmira. Precisamos dela no trabalho maternal. Para isso, é imprescindível te façais mais devotada, mais amiga. Um esforço pede outro. Sem o lubrificante da cooperação, a máquina da vida não funciona, né? Aí nós ficamos pensando, né? Vamos pensar aqui em nós um pouquinho, na nossa realidade, porque esse caso aí, esses personagens que nós estamos estudando, podem ser até nós. São personagens comuns do nosso dia a dia. Então ele está falando aí, né, do lubrificante da cooperação, né? A máquina da vida não funciona sem a cooperação de outra pessoa. Então nós precisamos ter amizades, precisamos ter afinidades, desenvolver afinidades, amizades. Vamos pensar em nós agora nesse momento. Quantos amigos nós temos? Você está aí agora. Quantos amigos você tem? Quantas pessoas que frequentam a sua casa, quantas dessas pessoas que frequentam a sua casa que você pode contar? Naquele momento difícil mesmo. Quantas pessoas você vai poder contar? Aí perguntamos também, quantos amigos você tem na sua rede social? Ou nas suas redes sociais? Ah, eu tenho 300 amigos, tenho 1 milhão de amigos, tenho 2 milhões de amigos nas redes sociais. Agora, quantos que vão te valer? Quantos realmente, com quantos deles você vai poder contar, né? Só existe, no caso ali, né, da nossa questão, do nosso estudo, só existem 2 pessoas que podem ajudar o Júlio. Só 2, mais ninguém. De todos esses bilhões de espíritos que estão por aí desencarnados e encarnados, só 2. E tem que ser 2 encarnados, porque ele tem que reparar lá na Terra, ele precisa voltar. E voltar com condições de se reerguer. Então só existem 2 pessoas que podem ajudar o Júlio. Uma é o Amaro, porque ele já tem um determinado equilíbrio. E a outra, digamos assim, ela já esteve no plano material, mas agora está no plano espiritual, que é a Odila, com amor de mãe. Só os 2.
Então, na verdade, né, só duas pessoas podiam ajudar o Júlio. Uma estava encarnada, que era o Amaro, e a outra já estava desencarnada. Mas a Odila, ela está desencarnada, como é que ela vai poder ajudar o Júlio? Exatamente, a gente vai ver agora mesmo que ela vai poder ajudar. Olha só, os olhos de Odila faiscaram de esperança. Tudo farei por ajudá-la, auxiliando a mim mesma. Olha como é que ela já mudou de concepção, disse comovida. Entendo mesmo nesse imperativo a fraternidade, nesse imperativo de fraternidade, a doce determinação do Senhor, constrangendo-me a operosa boa vontade para com ela. Realmente, acentuou sorrindo, reparo quão sublime é a infinita bondade do céu. A princípio, lutei contra Zulmira, né? O Dila está falando. A princípio, lutei contra Zulmira, desejando ser amada de meu esposo. Agora, devo lutar em favor da nossa irmã, por amar o meu filho. Muito erramos, disputando o amor dos outros. Entretanto, corrigimo-nos e acertamos o passo quando procuramos amar. Então, veja bem, a Odila já está se conscientizando que ela precisa colaborar também com a Zulmira, com a segunda esposa do Amaro. Por quê? Vai ser através da Zulmira que o Júlio vai reencarnar. Então, ela já está começando a perceber isso. Porque a Odila foi a primeira esposa dele, mas ela está desencarnada. Como é que ela vai poder dar a luz ao Júlio? E ela quer que o Júlio melhore, e o Júlio só pode melhorar pela reencarnação. E o Amaro é aquele que está na Terra que vai poder dar essa condição. E quem que está a esposa do Amaro? A Zulmira. Então aí não tem outra alternativa. Ela precisa também ajudar a Zulmira. Então vamos lá. Muitos erramos disputando o amor dos outros, entretanto corrigimos-nos e acertamos o passo quando procuramos amar. Sem dúvida, as tuas conclusões são luminoso ensinamento, concordou o ministro bem-humorado. Em tudo vemos eterna sabedoria. Devo buscar alguma regra específica? Creio, ponderou o nosso orientador, que as tuas visitas afetuosas ao antigo lar, olha só, visitas afetuosas ao antigo lar, consolidando-lhe a harmonia, são a providência básica para que Júlio encontre um clima de confiança. Veja bem, gente, alguns fatores podem favorecer a execução da tarefa a que se propõe o reencarnante. Um desses fatores é o ambiente familiar, no qual o reencarnante ele vai reiniciar a sua experiência. Então, o ambiente familiar é um fator muito importante que pode favorecer, né, que o Júlio consiga cumprir a sua tarefa. Renascendo num lar harmonioso, onde os espíritos que o habitam estão sintonizados com o bem e afinizados entre si também, o espírito reencarnante ele receberá toda uma carga de energia magnética saudável, o que vai fortalecê-lo para a nova luta que se inicia. E olha que ele vai iniciar uma luta realmente, né? Porque ele vai ter que espiar por alguma coisa, né? Então vai precisar unir força, vai precisar ter energia, vai facilitar muito ele reencarnar num lar equilibrado. Odila, ela recebeu de Clarencio a orientação para trabalhar nesse sentido, preparando um ambiente favorável para a chegada do Júlio. Ela foi orientada para isso. E ela entendeu a importância disso. Admito que o nosso pequeno reclama especiais atenções, considerando-se-lhe a posição de enfermo para quem a reencarnação apresenta obstáculos justos. A Odila, ela não coloca empecilhos e ela se propõe a ajudar, né? A Odila, ela vai ser, digamos, a intermediária entre a Zulmira e o Júlio, dando condições para ele, né, o Júlio,
reencarnar pelo ventre da Zulmira, porque Zulmira e Júlio são espíritos que têm diferenças enormes aí, né? A Odila não sabe disso. Ela não voltou a um passado mais remoto, mas a Zulmira, ela foi a Lina, né? Que teve caso com o Júlio lá e eles tiveram uma relação muito complicada. E agora o Júlio vai reencarnar por ela, né? O entendimento alongou-se por mais tempo entre os conselhos paternais do ministro e a sincera humildade da visitante. Quando Odila se despediu, desfechamos sobre o instrutor algumas perguntas que nos fustigavam a cabeça. A reencarnação, como lei, exigia o concurso da amizade para cumprir-se? Os desafetos da vida influíam no nosso futuro? O trabalho reencarnatório não seria uma imposição natural? Clarencio ouviu atencioso as indagações e respondeu satisfeito. A lei é sempre a lei. Cabe-nos tão somente respeitá-la e cumpri-la, se referindo à lei de Deus, né? Nossa atitude, porém, pode favorecer-lhe ou contrariar-lhe o curso, em favor ou em prejuízo de nós mesmos. O renascimento na carne funciona em condições idênticas para todos. Contudo, à medida que se nos desenvolvem o conhecimento e o amor, conseguimos colaborar em todos os serviços do aperfeiçoamento moral em nossas recapitulações. A alma, como a planta, pode ressurgir em qualquer trato de solo, mas não seria justo relegar sementes selecionadas a terrenos incultos. A reencarnação por si, tanto quanto ocorre nos reinos inferiores à evolução humana, obedece a princípios embriogênicos automáticos, com bases na sintonia magnética. Contudo, em se tratando de criaturas com alguns passos à frente da multidão comum, é possível ajustar providências que favoreçam a execução da tarefa a cumprir. Nesses casos, a plantação de simpatia é fator decisivo na obtenção dos recursos que necessitamos. Quem cultiva a amizade somente na família consanguínea dificilmente encontra meios para desempenhar certas missões fora dela. Olha que aviso importante que nós estamos recebendo. Cultivar a amizade é importante, mas quem convida isso aí somente na família biológica, vai ser difícil ele encontrar meios para desempenhar certas missões fora da família biológica. Nós precisamos estender a nossa fraternidade à humanidade, e à humanidade inteira, né? Quanto mais extenso o nosso raio de trabalho de amor, mais ampla se faz a colaboração alheia em nosso benefício. Olha só, gente, o Júlio, ele prejudicou a sua vida. E também a vida do Esteves, que terá que resgatar isso também. Mas o Júlio está sendo amparado. O Júlio está sendo amparado nessa reencarnação. Exatamente por esses fatores da amizade, né? E quando, desprevenidos, deixamos que a antipatia cresça em derredor de nós? Inquiriu Hilário com interesse. Toda antipatia conservada é perda de tempo em muitas ocasiões, acrescida de lamentáveis compromissos. Então, a gente conserva a antipatia, nós estamos perdendo tempo da reencarnação, né? O espinheiro da aversão exige longos trabalhos de reajuste. Em várias circunstâncias, para curar as chagas de um desafeto, gastamos muitos anos, perdendo o contato com admiráveis companheiros de nossa jornada espiritual para a grande luz. É aquele negócio, gente. Nós aqui que somos espíritas, nós precisamos ser, para a gente entender isso aqui direitinho, nós espíritas, nós precisamos ser espírita com cabeça de espírita.
Não cabeça de católicos, com todo respeito, né? Respeitamos todas as religiões. Mas o espírita ele deve ter cabeça de espírita, ele deve raciocinar em cima da doutrina espírita, né? Não dá para a gente ler uma obra espírita, tentar um comportamento espírita com cabeça de católico, com cabeça de muçulmano, com cabeça de protestante, com cabeça de budista. Cada um na sua. Então, o espírita ele precisa se conscientizar da doutrina espírita. Como espírita, né, nós como espírita, nós sabemos que o mal gerado pela antipatia que se conserva dentro de mim, aquela antipatia, né, o mal gerado pela antipatia que vem de mim, ele vai se revestir, se reverter primeiramente contra mim mesmo, contra eu mesmo. Então é isso que nós precisamos, nós espíritas precisamos conscientizar disso. Eu tenho antipatia pelo fulano. Se eu conservar, se eu não fizer nada, pelo menos para destruir aquela antipatia que está sendo gerada por mim, esse mal gerado por essa antipatia, ele vai reverter primeiramente contra mim mesmo. Então nós precisamos ter isso em destaque para nós, né? Para nós espíritas, precisamos enxergar dessa forma. A palavra de Carêncio, a palavra de Clarencio, impunha-nos graves reflexões, e talvez por isso a quietação baixou sobre nós. Soubemos mais tarde que a genitora de Evelina passou a dispensar envolvente carinho ao ferroviário e à companheira doente, que, à custa de muito esforço dela, restabeleceu, afinal, a saúde orgânica. Preparando o retorno do filhinho, Odila associou-se de coração à tarefa de restaurar-lhe a harmonia conjugal e o contentamento de viver. Então, gente, a Zulmira ela precisava da sua saúde física, senão como é que ela poderia engravidar? Como é que o Júlio poderia reencarnar através dela? Ela precisava de uma saúde física. E para que ele reencarnasse, né, ela tinha que ter também uma convivência boa com o marido, né? Porque os dois praticamente já não se desempenhavam mesmo como marido e mulher mais, né? Estavam muito separados como homem e mulher, né? Então, eles precisavam se harmonizar. Aquele casal precisaria recuperar, além, né, da Zulmira recuperar a saúde orgânica, o casal precisava recuperar a harmonia conjugal, voltar a ter aquele contentamento da aproximação física também dos dois. Eles precisavam ter um contentamento de viver a dois também. Foi assim que, transcorridas algumas semanas, recebemos um convite da irmã Clara para uma visita ao lar da bênção. Em noite próxima, Odila conduziria a segunda esposa de Amaro ao encontro de Júlio, como derradeira preliminar do trabalho reencarnatório. Então, olha só, gente, a Odila, com a certeza de que a melhora do Júlio só se daria pela sua reencarnação e teria que ser através da Zulmira, a Odila tinha que fazer um trabalho com a Zulmira para a Zulmira aceitar a ser mãe de Júlio. Porque havia uma diferença, uma antipatia espiritual entre os dois, claro, porque em encarnações anteriores, os dois tiveram um relacionamento conjugal muito complicado. Dá uma recordada nos capítulos anteriores, você vai ver a época da Lina lá, né, no Paraguai, o que o Júlio, né, e eles aprontaram, né? Então, o relacionamento conjugal deles foi muito complicado. Então, aquela antipatia, né, aquele sentimento continua, mesmo que eles não se lembrem conscientemente. Mas isso vem do inconsciente dos dois. Então, como é que um podia renascer pelo ventre da outra, né? Com essa antipatia, tanto a Zulmira como os dois não tinham essas diferenças do passado. Então, a Odila precisaria fazer um trabalho de reajuste, de reequilíbrio entre eles. No momento aprazado, achávamos-nos a postos. Blandina, Mariana, Clarencio, Hilário e eu, palestrando animadamente em aposentos reservados na Escola das Mães, cercávamos
o alvo berço em que o doentinho gemia de quando em quando. Assistida por irmã Clara, Odila demandara o antigo ninho doméstico, no propósito de acompanhar Zulmira até nós. Decorrido algum tempo de expectação, as três chegaram, envolvidas em luminosa onda de paz. Enlaçada pelos braços das duas protetoras, a ex-obsidiada parecia feliz, não obstante a impressão de medo e insegurança que lhe transparecia do olhar. Respondeu-nos às saudações com a estranheza de quase todos os encarnados que alcançaram as esferas superiores da vida espiritual antes da morte física e logo após, sustentada pelas companheiras, aproximou-se do pequeno enfermo, identificando-o espantada. Será Júlio? Meu Deus! É verdadeiramente Júlio, confirmou Odila fraternal. Para ele te rogamos socorro. Nosso pequeno precisa renascer, Zulmira. Poderás auxiliá-lo, oferecendo-lhe o regaço de mãe? Né? Poderás auxiliá-lo, oferecendo-lhe o regaço de mãe? Vimos a interpelada em lágrimas de alegria. Inclinou-se sobre o menino, afagando-o com intraduzível ternura, e falou em voz quase sufocada pela comoção. Estou pronta. Devo a Júlio cuidados que lhe neguei. Então veja bem, gente, ela foi levada em desdobramento para o plano espiritual, para ter o contato com o Júlio, o espírito, né? E ela se lembrou que ela foi negligente ao tomar conta do Júlio, permitindo que ele se afogasse. Então ela teria a oportunidade agora, de sendo mãe biológica dele, de lhe dar cuidados que ela havia negado anteriormente. Aí prossegue ela. Louvo reconhecidamente a Deus por esta graça. Sinto que assim nunca mais serei assaltada pelo remorso de não haver feito por ele quanto me competia. Será meu filho, sim. Conchegá-lo-ei de encontro ao peito. Ó Senhor, ampara-me. Abraçou o menino enfermo e afigurou-se-nos, desde então, incapaz de qualquer sintonia conosco. Talvez religada de súbito a inquietantes recordações de fixação mental que atravessara, pareceu-nos cega e surda, sob o império de inesperada introversão. Então ela ficou introvertida, né? O que é ficar introvertida? Passou a dirigir sua energia psíquica para o seu interior, tendo uma aparência assim, ó, fechada, prudentemente crítica e contida. Isso segundo a teoria lá do Carl Gustav Jung, né? A pessoa introvertida, né? A pessoa com introversão, é aquele indivíduo que dirige a sua energia psíquica para o seu próprio interior. Aí ele vai, né, ficar fechado, né? Vai ficar crítico, contido. É o que estava acontecendo com ela, né? O ministro, atendendo ao apelo de Clara, abeirou-se dela e amparou-a, recomendando: convém seja nossa irmã restituída ao lar terrestre. O choque repetido será prejuízo grave. Amanhã reconduziremos nosso pequeno ao santuário doméstico de onde veio, confiando, enfim, a tarefa do recomeço. Então já resolveram, né? já que notaram, viram que a Zulmira estava entrando naquele estado, opa, então vamos afastar ela do Júlio agora. Né? Já teve, né, o primeiro contato. Vamos afastá-la para que a coisa não fique complicada. A sugestão foi obedecida. E enquanto Zulmira voltava ao templo familiar, arquivávamos nossa expectação à espera do dia seguinte. E aí, nesses minutinhos que nos restam, vamos pensar aqui. A Zulmira, ela não se lembrou quando ela era Lina e ela traiu Júlio, né? Lá na época do Paraguai, né? Da Guerra do Paraguai. A Zulmira era Lina
e ela traiu o Júlio. Ela não se lembrou disso. Mas, inconscientemente, quando os dois se aproximaram, o inconsciente de um e o consciente de outro, né, estavam ali agindo. Por isso que ela começou a ficar com introspecção. E aquilo seria prejudicial. Olha só, a gente fica pensando que o espírito desencarna e vai relembrar todo o seu passado. Não, também não vai relembrar todo o passado, não. Somente isso pode ser muito prejudicial para a sua própria melhoria, né? Como a Zulmira ela não se relembrou que era Lina quando traiu o Júlio, né? A gente pode analisar da seguinte forma. Ela estava presa, né? A Zulmira estava presa na época do Júlio, filho de Amaro e da Odila. Ela estava com a fixação que ela não estava naquela época de encarnação anterior. Ela estava com a sua mente fixada na época do Júlio, quando o Júlio era filho do Amaro e filho da Odila. Possivelmente, ela está vendo a oportunidade de reparar-se, ou seja, de dar vida àquela pessoa com quem ela foi displicente, deixando o menino afogar-se, né? Ela está vendo a oportunidade de reparar aquilo, né? Daquela encarnação quando o Júlio era filho do Amaro e da Odila, né? No plano espiritual, estão conscientes, lembrando de tudo o que fizeram nessa situação. Mas quando voltam ao corpo físico, ou seja, quando despertam do sono, se esquecem, né? É o que acontece com a gente praticamente todas as noites. A gente, no estado de sono, nós nos afastamos do nosso corpo físico, vamos ter contatos com espíritos encarnados e desencarnados, e a gente vai... A nossa inteligência é muito mais ampla, a nossa memória é mais ampla, né? A gente vai ter aquelas experiências, né, aquelas conversas e tudo lá no plano espiritual, e quando acorda, a gente não vai se lembrar disso. Ou quando se lembra de coisas muito truncadas, né? Quando o sonho, digamos assim, é espiritual, a gente lembra, né? Eu sonhei com coisas desconexas, não estou entendendo isso tudo, porque não fica registrado no cérebro físico, né? A experiência foi vivida lá no plano espiritual. Então, quando a gente volta para o corpo físico, a gente não se lembra. Quando vem alguns flashes, são pequenos flashes e às vezes muito desconexos, né? Nós nos esquecemos. Por isso, a Zulmira ela foi levada de volta ao corpo físico para não ficar se remoendo com o afogamento do Júlio. Porque ela se lembrava somente até aquele passado, que o Júlio era filho do Amaro. Então, para não ficar se remoendo, né, se culpando demais pela morte do Júlio, que isso poderia ser complicado para o seu psiquismo, ela foi trazida de volta para o corpo físico, né? E se ela ficasse com aquele sentimento de culpa muito exacerbado, ela poderia entrar em desequilíbrio. Por isso, Clarencio pediu que ela fosse reconduzida ao seu lar, não trazendo essas recordações que poderiam ser problemáticas para ela, né? Então, gente, assim nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje. Já deu aí mais de 40 minutos, né? Estamos encerrando, mas dá uma relida nesse capítulo depois, releia os capítulos anteriores para a gente pegar essa sequência. A gente sempre recomenda isso, tá? Que você releia os capítulos anteriores. Se possível também, vai anotando num papel aí o nome desses personagens. E aí a gente vai ver, porque tem a gente vai estar estudando várias reencarnações do mesmo espírito, vivendo várias experiências diferentes aqui na Terra. Aí a gente consegue ver a teia reencarnatória, a gente consegue entender melhor as leis de causa e efeito, e a gente consegue também entender melhor que quando a gente reencarna naquele lugar certo, naquela família certa, somos adotados pelos espíritos corretos, se não podemos ser educados pela mãe biológica ou pelo pai biológico, né? Que tá tudo, a ligação espiritual está ali, né? É a chance que a gente tem de nos repararmos, e que é o que vai acontecer agora com o Júlio e com a Zulmira, né?
reequilibrados ali pelo Amaro. Tá ok? Então, vamos aqui encerrar esse nosso estudo de hoje. Vamos fazer uma oração ao Mestre Jesus, pedindo aos bondosos amigos espirituais, para que nós possamos refletir sobre essa mensagem de hoje, que possamos procurar granjear amizades, porque as amizades verdadeiras que nós granjeamos aqui na Terra, se forem verdadeiras, elas permanecerão no plano espiritual. Então, que possamos granjear as amizades verdadeiras, as amizades espirituais. E possamos trabalhar para o bem dos nossos semelhantes, principalmente aqueles que estão mais próximos de nós. E assim, fazendo um treinamento para que possamos, num futuro, amar e auxiliar a todos da humanidade. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. E até a semana que vem, gente. Tchau.